Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como pensar em inglês. Esse tema é uma coisa muito controversa, né? Como é que a gente faz e todo mundo acha que só vai aprender a falar inglês quando pensar em inglês e todos os professores falam e você tem que pensar em inglês, você tem que fazer isso pensando em inglês e tal. Eu coloquei entre aspas porque na linguística não é bem assim, né? Simplesmente pensar em inglês. Então o que a gente quer na verdade é criar uma automação, né? Para que você responda sem você fazer aquela ponte de você pegar aquela pergunta em inglês, né? Traduzir para o português, aí a sua resposta está em português para você traduzir em inglês. Então isso dá muito trabalho, isso não funciona, né? Primeiro que não funciona porque leva muito tempo e segundo porque são línguas distintas. Então você não vai conseguir responder, você não vai conseguir falar de uma forma mais correta fazendo isso. Então na verdade o que a gente tem que fazer é a gente acostumar com as estruturas em inglês. Mas como é que eu faço isso? Primeiro é importante você se policiar, né, para você não ficar fazendo isso direto, né? E aí, quando vocês usam algumas ferramentas, você vai usando algumas coisas que vai facilitar e vai deixar esse processo mais simples. Então, se a gente pegar uma criança, por exemplo, o que é que acontece com a criança, né? Ela ouve muito mais para aí ela começar a falar. E ela vai falar errado, ela não vai falar tudo corretamente, mas ela vai conseguir se comunicar. E uma coisa interessantíssima das crianças também é que elas não têm medo de errar, porque é tudo muito novo para elas. Então elas vão falando e elas vão se jogando mesmo, então nem aí. Então a gente tem muito que aprender com criança nesse sentido. Assim como as crianças, é bom a gente ouvir mais, né? Você tem que ouvir mais. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não quero ficar estudando toda hora. Não, é só ouvir, só ouvir. Não precisa você acompanhar. Então, por exemplo, você está cozinhando ou você está fazendo alguma outra atividade que não te dê tanto tempo para ficar prestando atenção no que você está assistindo ou você está ouvindo, você pode colocar algum noticiário de fundo, lá com alguma notícia em inglês ou algum filme em inglês e deixa ela tocando, deixa passar. O que importa é criar esse contato com a fonologia inglesa. A segunda dica que eu dou para você ter contato com o inglês todos os dias. Não precisa você sentar e estudar 3 horas por dia, né? Não é bem assim, a gente sabe que a vida é muito complicada. Mas é você ter contato, então pode ser assistindo série, pode ser ouvindo música, pode ser lendo alguma coisa, uma coisa pequena. E eu gosto muito também de seguir pessoas que têm um conteúdo em inglês, porque aí a gente entra nas redes sociais e acaba vendo uma coisinha ou outra e isso ajuda bastante. Faça uma to-do list em inglês. Né? O que é uma to-do list? É como se fosse uma lista de afazeres que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, por exemplo, eu abro lá minha agenda hoje à noite e amanhã eu tenho que ir no supermercado e comprar leite e comprar, sei lá, mais 3 itens. Aí eu tenho que abastecer o carro, tenho que pagar uma conta. Então eu posso fazer tudo isso em inglês. Então eu vou colocar lá essas coisinhas em inglês e eu já vou utilizar um pouquinho que seja de inglês, mas eu sei que ajuda bastante. Fale sozinho. Isso mesmo, fale sozinho. Como eu vou ficar falando sozinha? Então, eu tô pensando, eu tô fazendo alguma coisa e às vezes a gente se pega pensando em português, né? Então, que tal fazer isso em inglês? Simplesmente você pode tomando banho e tá pensando em alguma coisa que você tem que fazer mais tarde. Então, eu tenho que ir no banco hoje. Vixe, Como é que eu falo isso em inglês? Peraí, I have to go. e aí você começa a montar as estruturas na sua cabeça. Então sempre pense em dar essa cortada no falar em português para já ir direto para o inglês. Mas é claro que isso requer muita prática. Então, começando fazendo isso já ajuda bastante. Eu gosto muito de indicar para os meus alunos também para eles fazerem um diário, uma espécie de um diário à noite. O que é que eles fizeram, o que é que eles vão fazer. Então, hoje à noite, por exemplo, eu vou dizer tudo o que eu fiz, né? Então, eu acordei tal horário, eu fiz tal coisa, eu comi tal coisa, tudo isso em inglês. E aí vai forçar um pouco a mente de vocês a buscar, né, o que é que foi feito. Você vai se deparar com uma coisa que você não sabe fazer em inglês, e aí você vai pesquisar. E assim vai criando o hábito de desenrolar essa parte em inglês na sua cabeça. É importante também você não ter medo de errar. Você está em processo de aprendizagem, então errar é normal, é comum e é esperado. O que você pode fazer é escrever o seu erro, né, para não esquecer, ou fazer alguma coisa do tipo e buscar aprender em cima desse erro. Mas claro que errar é normal, você vai falar uma palavra lá errada também de vez em quando, não tem problema nenhum, todo mundo comete, todo mundo faz. E caso vocês assistam alguma coisa, ou caso você veja alguma coisa, né, que você não sabia, tenha um caderninho também, você pode usar ali para anotar o que você aprendeu. Então, nossa, eu não sabia essa expressão, eu vou anotar aqui. Eu não sabia que usava desse jeito, eu vou anotar aqui. E aí depois, quando você quando você tem um tempinho,
você vai olhando, né, o que é que você aprendeu e vai enriquecer muito no seu vocabulário, muito mesmo. E aí, gostaram das dicas? Não se esqueça de se inscrever no canal para deixar o canal crescer, ajuda bastante, empolga para fazer mais vídeos e tal. E comente e curta o vídeo caso vocês tenham achado interessante. Até a próxima!